Bom, pessoal, vocês não têm costume de ver a gente nesse formato, né? É a primeira vez que a gente está gravando assim, utilizando mesa digitalizadora. E nesse vídeo nós vamos resolver questões básicas a nível de sétimo ano do ensino fundamental, tá? Elas foram retiradas de um livro didático que foi adotado aqui nas escolas aqui do município. E são questões bem simples, tá? A gente vai deixar elas disponíveis aí com um link na descrição para vocês fazerem o download e se divertirem aí também, tá? Então vamos lá. A primeira questão, né? A gente vai trabalhar com raiz quadrada de números exatos, números inteiros, tá? Raiz quadrada exata de números inteiros. E vamos trabalhar com potenciação também, dentro do conjunto dos números inteiros. E a primeira questão diz o seguinte: qual é o número inteiro, se existir, que representa a raiz quadrada de letra A, 25? Então, eles querem um número que represente a raiz de 25. Ora, o número que representa a raiz de 25 é um número que elevado ao quadrado seja igual a 25. Básico. Um número que elevado ao quadrado seja igual a 25, ora, o 5, né? 5 ao quadrado é igual a 25. Porque 5 vezes 5 é igual a 25. Logo, se 5 ao quadrado é igual a 25, então a raiz de 25 é igual a 5. Então, o número inteiro que representa a raiz quadrada de 25 é 5. É 5, beleza? Na letra B, nós queremos um número que elevado ao quadrado seja igual a 64, ou seja, nós queremos calcular a raiz quadrada de 64. Então, um número que elevado ao quadrado seja igual a 64, olha, esse número é o 8, não é isso? 8 ao quadrado é igual a 64, por quê? Porque 8 vezes 8 é igual a 64. Logo, o número que representa a raiz quadrada de 64 é o 8. Agora, a letra C, ela já é um pouco mais complicada. Por quê? Porque nós vamos trabalhar com um número negativo, tá? Esse número é o menos 81. Então, ele quer um número inteiro que represente a raiz quadrada de menos 81. Pessoal, isso aqui não é possível de se calcular dentro do conjunto dos inteiros, tá? Porque não existe um número inteiro que elevado ao quadrado seja igual a menos 81, tá? Dentro dos inteiros nós não conseguimos determinar esse número. Por quê? Porque todo número que é elevado a um expoente par, um número inteiro que é elevado a um expoente par, esse número, ele obrigatoriamente tem que ser positivo. Independente da base ser negativa ou positiva, esse número ele tem que ser obrigatoriamente positivo. Então não existe um número que é elevado ao quadrado, um número inteiro que é elevado ao quadrado seja igual a menos 81, tá? Então logo a gente não consegue representar essa raiz quadrada nos números inteiros. Então basta dizer que a raiz quadrada de menos 81 ela não está contida dentro dos inteiros, beleza? E por último, nós temos aqui a raiz de 1, né? Nós queremos saber um número que elevado ao quadrado seja igual a 1. É fácil da gente perceber que esse número é 1, né? Porque o 1 ele pode estar elevado a qualquer valor. Ele sempre vai ser igual a 1, com exceção do zero, tá? Se 1, com exceção do zero não, até quando for zero, enfim, mas isso é caso para potenciação, né? Então, quando for ao quadrado vai ser igual a 1 sempre, porque 1 vezes 1 é igual a 1, 1 ao quadrado é igual a 1. E se 1 ao quadrado é igual a 1, então a raiz de 1 é igual a 1. Certo? Deixar aí um tempinho para vocês tirarem um print. E vamos para a segunda questão. Dentre os números raiz de 9, raiz de 25, raiz de 37, raiz de 64 e raiz de 80, eu estou falando só raiz porque nós vamos trabalhar somente com raiz quadrada nessa videoaula aqui, tá? Nós vamos trabalhar somente com a raiz quadrada. Então, quando eu me referir a raiz, é quadrada, tá bom? Quais não são números inteiros? Ora,
As que não são números inteiros são aqueles que a gente não vai conseguir representar com um número inteiro, evidentemente. A raiz de 9 é fácil da gente ver que é 3, porque 3 ao quadrado é igual a 9. E se 3 ao quadrado é igual a 9, então a raiz de 9 é igual a 3. A raiz de 25 é 5. Se nós elevarmos 5 ao quadrado, isso vai ser igual a 25. E se 5 ao quadrado é igual a 25, então a raiz de 25 é igual a 5, tá? E, por último, o 64. Se nós elevarmos 64 ao quadrado, vai ser igual a 8, não é isso? Aliás, desculpa, se nós elevarmos 8 ao quadrado, vai ser igual a 64. Então, nós temos aqui que 8 ao quadrado é igual a 64. E se 8 ao quadrado é igual a 64, então a raiz quadrada de 64 vai ser igual a 8, beleza? Então, os números que podem ser representados como os números inteiros são raiz de 9, raiz de 25 e raiz de 64, tá? Que são esses números 3, 5 e 8 que elevados ao quadrado vão ser igual a 9, 25 e 64. No entanto, os números 37 e 80, né? No caso, raiz quadrada de 37 e raiz quadrada de 80, dentro dos inteiros, não é possível que a gente calcule essas duas raízes, porque não existe dentro dos inteiros, tá? Dentro do conjunto dos números inteiros, é importante que a gente diga isso. Não existe dentro do conjunto dos números inteiros um número que elevado ao quadrado seja igual a 37 ou um número que elevado ao quadrado seja igual a 80, tá? Dessa forma, os números que não são representados, né, não estão dentro do conjunto dos inteiros são raiz de 37 e raiz de 80. Então, como eles querem saber quais os que não são, né, não são inteiros, então é raiz de 37 e 80, tá? A nossa resposta é raiz de 37 e raiz de 80. Essas duas raízes aqui, esses dois números, eles não estão contidos dentro dos inteiros, beleza? Espero que tenha ficado claro que raiz de 37 e raiz de 80 não são inteiros, porque não existe um número dentro do conjunto dos inteiros que elevado ao quadrado seja igual a 37 ou igual a 80. Então vamos para a terceira questão. A terceira questão é basicamente a gente calcular a raiz. Não tem segredo. A letra A diz o seguinte: raiz quadrada de 36 é um número que elevado ao quadrado seja igual a 36. Fácil. Esse número é o 6. Então, se 6 ao quadrado é igual a 36, então a raiz de 36 é igual a 6. Menos raiz quadrada de 64. Pessoal, eu espero que vocês tenham percebido que isso é diferente dessa letra C da primeira questão aqui. Perceba que aqui a raiz está... O sinal de negativo, não, o sinal de menos, ele está dentro da raiz, tá? Dessa forma aqui não é possível que a gente calcule. No entanto, quando o sinal de menos, né, ele está fora da raiz, do jeito que ele está aqui, é facilmente calculável. A gente consegue calcular dentro dos inteiros, tá bom? Então, como que eu faço para não errar o sinal? Eu coloco o menos aqui, tá? Abro um parêntese, coloco a raiz que eu desejo calcular e fecho o parêntese. Pronto, agora está fácil. Qual é o número que elevado ao quadrado é igual a 64? Ora, o 8, né? 8 vezes 8 é 64. E se 8 ao quadrado é igual a 64, então a raiz de 64 é igual a 8, tá? Esse 8 ele é positivo, porque não tem como nós elevarmos esse número ao quadrado e esse número ele ser negativo. Então, para o 64 ser positivo, a gente precisa de um 8 que seja positivo também, tá? Então, quando nós colocarmos aqui o mais por menos, né, fazer o jogo de sinal, que vai ter menos e o 8 aqui, tá? Então, assim é possível a gente calcular. Nós calculamos a raiz e repetimos o sinal de menos, beleza? Aqui na letra C, raiz de 100. Um número que elevado ao quadrado seja igual a 100. Ora, esse número é o 10, né? Se nós elevarmos o 100, aliás, se nós elevarmos o 10 ao quadrado, né, colocarmos aqui o 10 ao quadrado, esse número aqui vai ser igual a 100. E se 10 ao quadrado é igual a 100, então a raiz de 100 com certeza é igual a 10, beleza? E aqui na letra D, menos raiz de 49 é possível calcular, assim como na letra B, basta que nós coloquemos o menos aqui, abrimos um parêntese, colocamos a raiz que queremos calcular e fechamos o parêntese.
Repetimos o menos. A raiz quadrada de 49 é um número que é elevado ao quadrado seja igual a 49. Esse número é o 7. Se nós elevarmos 7 ao quadrado, esse número com certeza vai ser igual a 49. Tá? Esse 7 aqui ele sendo positivo. Então, menos por mais dá menos. E repetimos o 7. Esse é o resultado de menos raiz de 49. Tá? É o menos 7. Beleza? Continuando aqui, a letra E, raiz de 400, é um número que é elevado ao quadrado seja igual a 400. Ora, esse número é o 20, né? Se nós elevarmos 20 ao quadrado, nós vamos ter 400. Então, se 20 ao quadrado é igual a 400, então a raiz de 400 é igual a 20. Na letra F, menos raiz de 900, o mesmo procedimento. Colocamos aqui o 900, tá? Para não ter erro. Então fica menos, um número que é elevado ao quadrado seja igual a 900, fácil de ver que é o 30, né? Então, menos 30 é o nosso resultado, tá? O 30 positivo faz o jogo de sinal, menos por mais fica menos, então aqui fica menos 30. Aqui da mesma forma, eu coloco um menos, aí ó, raiz de 2.500. A raiz de 2.500, um número que é elevado ao quadrado seja igual a 2.500, esse número é o 50, né? Se nós elevarmos 50 ao quadrado, nós vamos obter 2.500. Então colocamos o mais aqui, fazemos jogo de sinal, menos por mais dá menos, menos 50. E aqui na letra H é um número que elevado ao quadrado seja igual a 144. Ora, esse número é o 12, né? Porque 12 ao quadrado é igual a 144. E se 12 ao quadrado é igual a 144, então a raiz de 144 vai ser igual a 12. Aí, se vocês quiserem tirar o print. Pronto. Vamos agora para a quarta e última questão sobre raiz quadrada exata de um número inteiro. Existe algum número inteiro, tá? Inteiro, que represente raiz quadrada de menos 25? Justifique. Nós justificamos isso lá na letra C da primeira questão, quando nós fomos calcular a raiz de menos 81. Não é possível, dentro do conjunto dos inteiros, que nós pegarmos um número e elevarmos esse número ao quadrado e esse número dá menos 25, porque o menos 25 é negativo. E dentro dos inteiros, não tem como eu pegar uma base e elevar ela a um expoente par, que no caso é o expoente 2, e o resultado ser negativo. Não tem como, tá? Tudo bem que 25 é um quadrado perfeito, né? Se nós pegarmos 5 e elevarmos ao quadrado, nós obtemos 25. No entanto, menos 5 e 5, ambos elevados ao quadrado, vão ser igual a 25 positivo, tá bom? Não tem como dar menos 25 dentro dos inteiros. Então, não existe um número que represente menos 25, raiz quadrada de menos 25 dos inteiros, tá? A gente até consegue calcular isso aqui, mas não no conjunto dos inteiros, a gente calcula isso no conjunto dos complexos. Então, a gente basta colocar que não existe, tá? Vamos dizer, se existe, não existe, tá? Não existe. Não existe. Não existe. Dentro dos inteiros não existe. Logo, né, a raiz de menos 25, ela não está contida no conjunto dos inteiros. Então, pessoal, eu espero que não tenha ficado nenhuma dúvida com relação à raiz quadrada exata de um número inteiro. Qualquer dúvida, né, se tiver ficado, vocês podem comentar aí embaixo. E também podem dar as impressões de vocês, né, sobre o nosso novo formato, né, utilizando mesa digitalizadora. E agora a gente vai ficar com a parte de potenciação, beleza? Também dentro do conjunto dos inteiros.